De como manter o emprego, se relacionar bem com o chefe, com os colegas, é a professora da Fundação Getúlio Vargas, Alba Torres. Muito boa tarde, Alba. Boa tarde, Alba. Boa tarde. A gente vai começar esse bate-papo com uma dúvida de um telespectador que ele mandou aqui pra gente. É o seu Luiz, lá de Ponta Grossa. Ele é dono de um restaurante na cidade dele e ele disse que depois de 3 meses os funcionários já parecem que perdem o interesse. As pessoas se acomodam depois de conseguir um emprego? É uma coisa muito importante quando você contrata alguém, é você definir muito claramente as expectativas que você tem a respeito do funcionário. O que é que você espera dele, não apenas nos 3 meses, né? Mas durante o tempo que ele estiver lá trabalhando. Então, deixar claro não só a questão de assiduidade, pontuidade, mas com relação ao trabalho que ele vai fazer, muito claro, as tarefas e responsabilidades. Metas. As metas e os padrões de qualidade. De que maneira eu vou olhar e dizer, nossa, você fez um bom trabalho, parabéns. E que isso vai permear durante todo o tempo que ele estiver ali. Então, na medida que você tem isso claro na entrada no trabalho, acertar isso com o empregado, você pode ir acompanhando ao longo dos 3 meses e estar sempre retornando aqueles padrões, mostrando se ele está com o desempenho esperado ou não. E dá para perceber, Alba, nesses 3 meses, como o empregado é realmente? Que às vezes a pessoa até tenta, né, se fazer de animada, de super interessada, e depois que conquista o emprego acaba dando uma relaxada. Ou ela se mostra mesmo. Exato. Né? Consegue perceber sim, às vezes até em menos tempo do que isso você consegue perceber. Diante de uma situação que não estava muito bem prevista, não estava muito bem especificada, como é que a pessoa age? Ela busca orientação, ela toma iniciativa, ela procura fazer além, ou ela se esconde, ou ela foge, ou ela negligencia. Quer dizer, são em pequenos detalhes, mas que você vai percebendo isso rapidamente. Não precisa nem 3 meses, eu acho até que com menos tempo a gente consegue bem atento, perceber, né, Alba? com certeza. Olha só, a Letícia dos Santos, ela é aqui de Curitiba, ela diz o seguinte, que ela é muito tímida, que na hora que ela vai entregar o currículo, ela fala o básico do básico, e ela sempre sai com aquela sensação de que ela não fez tudo o que ela podia. Como vencer essa timidez, Alba, na hora de procurar emprego e depois também, porque às vezes isso atrapalha a pessoa que já está contratada. Às vezes você está numa reunião, você precisa aprender defender uma ideia, propor uma melhoria de algum trabalho, você pode ficar sem saber como comunicar isso, né? Então, essa comunicação clara, ela é importante, mesmo do jeitinho tímido da pessoa, isso não é problema. Uma recomendação que eu daria para ela seria dela, antes de ir para a entrevista, ela escrever pequenas frases do que ela falaria, os pontos mais importante. Eu vou falar sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso. Né? São os pontos chaves que ela vai falar e que outra experiência ela pode agregar aquilo. Então, se ela fizer isso por escrito, assim, sistematizado, fica mais fácil na hora, ela vai se sentir mais segura para falar mesmo do jeitinho tímido. E as respostas devem ser mais breves, mais longas? A gente tem um telespectador aqui, o André, de Cascavel, ele pergunta, né, se durante uma entrevista de emprego ele deve ser breve, deve conversar mais, como é que ele deve agir? O que ele deve fazer é ir colocando as respostas aos poucos e incentivando a pergunta do entrevistador também, ou do chefe, ou numa reunião onde ele tiver, para que forma que ele seja breve, mas também não tão sucinto, né? Respostas tipo sim ou não, mas que deixem abertura para ele continuar desenvolvendo aquele tema na medida que o entrevistador vai fazendo mais perguntas sobre isso. Então, isso é uma arte, a gente descobrir se foi muito ou se foi pouco, né? Mas vá ousando. Se você tem uma tendência, como foi o exemplo, de falar pouco, então alongue um pouco. Se você percebe que você está falando muito, você começa a cortar. O que é essencial dizer? Qual é a essência da mensagem que eu quero passar? E aí você vai desenvolvendo essa essência dessa mensagem um pouco mais ou um pouco menos, conforme a situação. Agora, falando um pouquinho de comportamento de quem já conseguiu um emprego, isso dentro da empresa, Alba, existe um limite entre você se relacionar bem com a sua chefia e não puxar o saco? Como fazer isso? Qual que é a diferença, Alba? Como que os colegas encaram isso? Também. Sim, isso é sempre uma situação muito delicada, né? Um ponto-chave que pode fazer a diferença é o seguinte, você hoje é uma competência muito valorizada, que é o trabalho em equipe. Os resultados são coletivos, não temos aquele herói individual que vai resolver tudo sozinho. Então, a gente está sempre dentro de um sistema, sempre dentro de um grupo. Então, quando você está se relacionando com o chefe para os assuntos de trabalho, objetivos, tarefas, as metas, os parâmetros de avaliação, de qualidade, de prazos, né?
eu estou me relacionando e estou atendendo essas expectativas, lembrando que eu faço parte de um grupo, não tem problema. Eu estou vendo o objetivo do grupo, o objetivo da organização. Agora, quando eu enfatizo o importante, eu priorizo o individual, eu priorizo a minha relação independente dos objetivos coletivos, independente do objetivo do grupo, aí você começa a cair naquela zona que comumente se chama do puxa-saco, né? Você está indo além, mas o objetivo, a intenção é benefício próprio e não dos objetivos da organização e do grupo. Esse é que é o ponto que marca a diferença. E o que os colegas de trabalho devem fazer quando eles notam que uma pessoa está assumindo essa postura? Chegar a conversar, ou chegar por chefe e falar com o chefe? Qual é o melhor caminho? Isso é sempre uma situação muito delicada. Para você chegar para a pessoa e para conversar, você primeiro precisa estabelecer um canal de comunicação com ela, uma abertura, uma relação mínima de confiança, né? E um ponto chave para você formar essa relação de confiança é uma regrinha fundamental de relacionamento. Nunca fale das pessoas, fale com as pessoas. Essa é ótima, né, Alba? Então, assim, se você vai falar com outro colega que o fulano faz isso ou faz aquilo, você não está ajudando em nada a melhoria dessa situação. Então, primeiro procure estabelecer um canal de comunicação com esse colega e quem sabe ele nem esteja se dando conta que está fazendo isso em excesso, né? E você pode começar a conversar e trazer o assunto abertamente. Tem outro lado, Alba, da pessoa que ela é realmente assim muito ativa, né, dentro da equipe. Isso. E que alguns colegas às vezes até não veem isso muito bem, né? Acham que a pessoa está querendo aparecer demais e tal. Como é que essa pessoa, como é que ela faz para trazer a equipe com ela? Agregar, né? Agregar. Isso, ainda vai nessa regra que você fala, conversar com o outro. Isso, manter o diálogo com o outro. Você está disposto a você fazer mais, você se destacar, que é legítimo você buscar o seu crescimento, né? Agora, esse crescimento precisa ser amparado sobre o seu próprio desempenho, sobre as suas próprias competências, não diminuindo o outro, não deixando a equipe necessitada de algum apoio para que você apareça como o salvador da pátria, né? Então, é importante o quê? De novo, você estabelecer esse trabalho de confiança e de colaboração com a equipe para começar a puxar os colegas. Está disponível para ajudar, por exemplo, quando o outro você sente, você está com uma folguinha de 2 minutos e o outro está muito cheio de atribuições, você poder chegar e dizer, posso ajudar em alguma coisa? Às vezes é tão simples, né? A gente está precisando de mim, né? Alguma coisa assim. Olha, tem uma dica que eu vi você falando no telefone sobre isso, tem uma dica, olha, essa pessoa é mais fácil você falar com ela à tarde, depois do almoço. Olha, eu tive uma reunião com ela ontem, essa pessoa, ela facilita quando você chega com ela com dados. Então você pode ir ajudando as pessoas assim, com pequenas coisas, e aí sim você vai agregando a equipe, né? Não precisa ter medo dos espaços serem tomados. Há espaço para todos os proativos dentro da equipe. Bacana, Alba. A gente agradece a sua presença aqui. Teria muito mais a falar ainda, né? É um tema longo, muito grande. Bom. Né? Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para todos. Obrigada a vocês. Obrigada.